Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Este vídeo tem por tema bastidores. Vou mostrar um pouco dos bastidores do nosso trabalho. Vou apresentar aqui algumas vivências, momentos de descontração e alegria e um pouco da nossa rotina. Vou demonstrar para vocês, em forma de um texto, sobre como os valores da Avivá influenciam na formação. Vou aproveitar o momento para apresentar o modelo do portfólio demonstrativo de aprendizagem do primeiro semestre da Educação Infantil de 2023. Vou terminar o vídeo fazendo uma reflexão a respeito de aprendizagem significativa por meio de experiências positivas e negativas. Quero pensar um pouco sobre o quanto as experiências nos ensinam, nos fortalece e amadurece. E que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Este é mais um capítulo da história da minha vida e da história da Avivá, para glorificar o nome do Senhor. Olá, queridas famílias da comunidade Avivá. Eu gostaria de enfatizar um pouco mais a respeito da nossa metodologia, porque tem gente que tem dúvida. Recentemente, uma pessoa queria colocar o filho ou os dois filhos na escola em Avivá e ficou em dúvida e acabou não colocando. Ela entrou em contato com a secretária Elane e perguntou assim para ela: me falaram que essa escola é uma escola religiosa. Como é que funciona uma escola religiosa? Porque eu sou testemunha de Jeová e eu gostaria de saber se prejudica alguma coisa, se vai interferir na educação dos meus filhos, essa parte da religião. E a Ilane me passou o recado mais ou menos assim. E eu falei para a Ilane, por gentileza, manda o meu WhatsApp para essa mamãe que eu posso explicar em detalhes para ela. E a Ilane mandou, e ela não entrou em contato comigo para saber mais nada. Essa mamãe que é testemunha de Jeová. Eu quero dizer para vocês que a Avivá não é uma escola religiosa no sentido de estar presa a placas de igrejas, a denominações. Já me perguntaram se a Avivá é batista, presbiteriana ou assembleiana e eu falei nenhum dos três, porque Deus está acima de todas as religiões. A Avivá tem base bíblica e nós trabalhamos constantemente com o resgate de valores que transformam e humanizam, mas não fala de doutrina, de placas de igrejas. Essa parte nós não trabalhamos na Avivá. Portanto, nós temos crianças, filhos de testemunhos de Jeová, de católicos, de evangélicos, que gostam muito do nosso trabalho. É muito saudável e produtivo e não interfere na crença pessoal da pessoa. Aí eu pensei em fazer um texto, fiz um texto com um tema: como os valores da Avivá influenciam na formação, para tentar explicar com mais clareza, porque eu sou a responsável pela metodologia e fundadora da escola. Quando alguém pergunta para a secretária Elane ou para uma das professoras, geralmente elas respondem: trabalhamos no resgate de valores e oração espontânea. Mas para explicar em mais detalhes, eu posso explicar por ser a responsável, fundadora e que elaboro todos os projetos da escola com base bíblica, sempre respeitando as pessoas, independente da sua crença e da sua religião. Tá bom? Então, vou explicar aqui melhor para vocês que têm dúvidas em relação a isso. Como os valores da Avivá influenciam na formação. Os valores são fundamentais na formação das crianças. Servem tanto para uma educação mais completa e significativa, quanto para uma vivência em sociedade mais íntegra, pacífica, harmoniosa. No mundo atualmente existe tanta desigualdade, fome, crueldade e injustiça. Essas atitudes vão em desencontro com tudo o que Deus deseja para nós. Ele sonha com um mundo melhor, com ordem e progresso, com desenvolvimento pleno e restauração completa. O lema nacional na faixa branca da bandeira do Brasil é ordem e progresso. Sem ordem não há progresso. Então, para que haja um desenvolvimento pleno, deve haver ordem. Isso em todos os âmbitos, tanto na área da educação como em qualquer área, qualquer setor, na área familiar, tem que ter ordem. Deus é um Deus de ordem, de organização.
Muitos, ou a grande maioria, estão deixando de praticar os valores que influenciam positivamente, transformando os ideais e o comportamento. Quando os principais valores, os que formam nossos pilares, são bíblicos e cristãos, é impossível não haver transformação, pois a palavra de Deus não volta vazia. Devemos enfatizar sempre, devemos enfatizar sempre nos nossos projetos educativos a honestidade, lealdade, solidariedade, respeito, fé, amor, justiça e principalmente o temor a Deus. Os princípios cristãos são elementos básicos para que a pessoa se torne um ser humano melhor, tanto para a sociedade, a família, como para o ambiente escolar. Nesse sentido, uma escola com fundamentos cristãos tende a ser mais empenhada no desenvolvimento desses valores, algo que, sem sombra de dúvidas, contribui na educação de cidadãos mais íntegros e empenhados em mudar a sociedade para melhor. Se a inversão dos valores está causando tanto caos e desordem, o resgate é para reorganizar e colocar tudo no seu devido lugar. Por ser um trabalho contra a cultura, é um desafio que somente Deus pode nos capacitar para vencer. Lembrando que o nosso trabalho não enfatiza placas de igrejas e nem tem ligação direta com nenhum tipo de denominação, no que diz respeito a crenças e doutrinas de homens. Deus não está preso às placas das igrejas. Ele está acima de todas as religiões. Nossa escola é guiada por fundamentos bíblicos, com a grade de matérias comuns como português, matemática e projetos desenvolvidos com o objetivo de resgatar e preservar os valores inspirados na história e vivência de personagens bíblicos. Para este ano, nosso personagem é Noé. Através dos aspectos comportamentais do justo Noé, aprendemos os valores justiça, verdade, perseverança, amizade e intimidade com Deus, obediência e fé. Os principais valores vivenciados por Noé. Durante todo o ano, nós estamos trabalhando. Agora mesmo, na nossa reunião do Pais e Mestres, nós vamos entregar os resultados do primeiro semestre, com atividades relacionadas à vida de Noé, o comportamento de Noé, o período que ele construiu a arca, do maternal até o 5º ano, com atividades elaboradas para cada faixa etária. Tudo da minha autoria. Eu escrevo todos os projetos da Avivá, desde o nascimento até hoje, e dou um treinamento para as professoras, explicando o passo a passo e acompanho bem de pertinho. Se foi possível uma pessoa viver assim no passado, no presente também é. É uma questão de escolha pessoal, obedecer ou não a Deus, viver ou não os valores. Os valores cristãos na escola não se resumem apenas a ensinar o que é dito na Bíblia. A escola desenvolve um pensamento crítico no aluno, diante de outras áreas do conhecimento, assim como a vivência em sociedade. É como uma conexão. As áreas do conhecimento com os valores, com base bíblica e alicerce espiritual. A vivência em sociedade, a preservação conforme o modelo bíblico, destacando no dia a dia princípios cruciais para um convívio pleno em sociedade, com empatia, igualdade, compreensão, sensibilidade, amabilidade, união, paz, perdão, fé. É disso que nossa sociedade precisa, não é mesmo? A Avivá já tem quase 20 anos. Nós trabalhamos com as turmas do maternal ao 5º ano, como eu disse aqui, anos iniciais do ensino fundamental. Nosso trabalho é alicerçado no amor de Jesus. Usamos a Bíblia como um manual de vida, onde buscamos orientações, conhecimentos e conselhos. Nossa oração é oração espontânea, tem aceitação em todas as religiões e crenças. Para os nossos pequeninos, quando oramos com eles, chamamos Deus de Papai do Céu. Podemos chamá-lo assim, porque Abba Pai na Bíblia pode ser interpretado como painho ou paizinho, ou mesmo papai. Com isso, queremos ensinar às crianças que é possível ter intimidade com Deus, buscando um relacionamento de amizade, com obediência e comunhão plena. E que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. E qualquer dúvida em relação à nossa metodologia, pode me perguntar no meu WhatsApp.
para você também, papai, minha filha, inteligente. Olá, queridas famílias da comunidade Avivar. Tem algumas mães que justificam a ausência na reunião de pais e mestres. É compreensível, por motivo de doença, de trabalho, muitas vezes o patrão não libera. Então tem toda uma situação. Para você, mamãe ou responsável pela criança que não comparecer na reunião de pais e mestres, por gentileza, na segunda-feira, procure a professora do seu filho e pegue a pastinha com os trabalhos e atividades do primeiro semestre. Aproveite para conversar com a professora a respeito do comportamento do seu filho, da sua filha, da participação nas aulas e tudo mais, tá bom? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o nosso modelo do Portfólio Demonstrativo de Aprendizagem de 2023, só o da educação infantil. É que esse ano eu fiz diferenciado do ano passado. E eu achei assim bem interessante e quero deixar aqui o modelo, porque tem creche e escola que se inspira na Avivar. E isso é muito bom. A Avivar é canal de bênçãos. Então a nossa metodologia é assim bem diferenciada, desde a forma de avaliação individual, como as aulas, os projetos, é tudo bem diferenciado, como muita gente já sabe, né? Então, assim, eu gosto de compartilhar as ideias, também de pegar ideias com minhas colegas, diretoras e coordenadoras de outras escolas, de trocar experiências pelo WhatsApp e em várias situações, quando é possível, né? Através de vídeos curtos que nós compartilhamos. E eu achei bem interessante o modelinho desse ano, que eu fiz com fotos e textos, e quero mostrar para vocês aqui, tá bom? O primeiro semestre, Educação Infantil, Portfólio Demonstrativo de Aprendizagem, Grupo 3. Aí aqui eu vou mostrar a capinha assim. Nós imprimimos em preto e em branco, porque não temos uma impressora colorida. Eu vou pedir para a Leomar comprar a impressora colorida, porque fica bem interessante, com fotos, né? Aí a primeira página diz assim, vou ler para vocês. Portfólio Demonstrativo de Aprendizagem. Apresentação. O portfólio é definido como uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os aspectos do crescimento e desenvolvimento dos alunos. No nosso portfólio da educação infantil para o ano de 2023, apresentamos como principais objetivos: compartilhar com os pais conhecimentos da área da educação, estreitar os laços, fortalecendo a parceria entre a família e a escola, apresentar vivências e situações pedagógicas do dia a dia, fazer anotações e registros das aulas, sistematização de projetos e produções artísticas de cada aluno, registrar por meio de foto a vivência dos alunos no espaço escolar. A participação da família na vida escolar dos filhos é muito importante. Desculpe. Quanto mais os pais sabem daquilo que se passa com o filho na escola, o que ele está estudando ou o que acontece em sua vida escolar, mais elementos eles terão para formar uma boa parceria com a escola, no acompanhamento da criança ou eventuais ajudas em seu percurso. Pelo lado da escola, quanto mais os profissionais conhecem a família e estão próximos dela, mais informações terão para entender e intervir de maneira eficaz com a criança. E, finalmente, para o aluno, perceber que a família está próxima e interessada é o motivo de maior segurança e melhor desempenho na vida escolar, tanto pela possibilidade de ser mais atendido em casa e na escola, quanto pela melhora da autoestima ao ser valorizado pela família. A apresentação do nosso espaço. Nesse sentido, o espaço escolar se torna uma ferramenta pedagógica. É o local onde aprende a se comunicar, fazer amigos, compartilhar brinquedos e jogos, interagir com outras crianças e demais funcionários da comunidade escolar. Tem gente que comenta, acha bem diferenciado o trabalho, a harmonia das crianças no recreio livre, no parquinho. A Avivar é um pedacinho do céu para os pequeninos. De fato, de verdade, é muito diferente mesmo. O brilho de Jesus, você percebe através do comportamento das crianças, o desenvolvimento, a participação, a interação das professoras umas com as outras. Então, é algo assim muito lindo mesmo.
Um espaço bonito, acolhedor, personalizado, gera empatia e faz com que os alunos se sintam identificados e conectados com aquele espaço. A decoração também gera um estímulo extra no aprendizado, despertando um interesse maior pelo conteúdo que está sendo abordado e dando-lhe uma sensação de bem-estar. A qualidade e a organização do espaço e do tempo dentro do cenário educacional pode estimular a investigação, incentivar o desenvolvimento das capacidades de cada criança, ajudar a manter a concentração e fazê-la sentir-se parte integrante do ambiente. Aqui o espaço para vivências pedagógicas. Seguro, confortável, lúdico e atrativo. Vou mostrar aqui em preto e branco, mas eu sempre faço vídeos mostrando os espaços pedagógicos da Avivá. Aqui cada mamãe vai receber um bloquinho desse. Cada espaço pedagógico eu fotografei com a minha câmera. Então, as crianças exploram cada espaço. Eu me preocupo muito com a organização, mas tem gente que pergunta, Procleia, meu filho pode ir sem uniforme porque eu lavei, não secou, eu ainda não comprei. Eu falo, mas é claro, olha, a criança pode ir sem uniforme quando a mãe justifica. Claro que o uniforme gera organização e senso de pertencimento, mas é uma regra que eu posso abrir exceção. O que eu levo muito, muito a sério na Avivá é no sentido de algo que representa pecado, que venha ferir os princípios, ferir a fé, entende? Como, por exemplo, palavrão, machucar de propósito dos amiguinhos, isso é errado, isso representa pecado. Então, assim, em relação ao uniforme, uma situação, a criança não vai de tênis, porque a mamãe ainda não comprou o tênis, vai com outro sapato. Eu compreendo isso, né? A mãe justifica, eu entendo, a criança faltou porque estava doente, eu compreendo. Várias as situações nós compreendemos. É aquilo que é pecado que eu levo muito a sério, porque a Avivá é uma escola consagrada a Deus. Levamos muito a sério essa questão daquilo que fere os princípios, que quebra a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando não confessamos, quando não há um arrependimento sincero e genuíno, um abismo vai chamando outro abismo e a situação vai se complicando cada vez mais. Então, nós trabalhamos com essa visão na Avivá. A preocupação com a organização é muito grande, mas eu sou flexível e aberta para muita coisa, aquilo que não representa pecado, tá? Minha primeira semana de aula, olha gente, que fofura. Eles estão segurando uma plaquinha escrito assim, não chorei. Aqui é o portfólio do grupo 3, certo? A primeira semana precisa ser extremamente positiva e focada no acolhimento. O maior objetivo é receber os alunos prestando atenção no emocional, na história de cada um, em como cada um chega, se relaciona, se sente, se coloca no grupo, se integra e se despede da família. Então, a nossa semana de adaptação foi assim, aqui é a continuação dos nossos bebês, segurando a plaquinha do não chorei. Gente, eu acho que esse bloquinho vai ficar lindo, colorido, não é verdade? Que dá para ver melhor as crianças. Atividades de desenho livre proporcionam a oportunidade das crianças se expressarem livremente, colocando seus sentimentos e suas percepções no papel. A prática do desenho, além de melhorar a percepção visual, também estimula a criatividade, coordenação motora, concentração e facilita no aprendizado e sistematização de ideias. Desenho livre. E aqui as crianças na atividade de desenho livre. Então, a mamãe deve acompanhar, vendo a foto do seu filho e lendo assim os textos. Aqui em desenho livre também. Atividades que envolvem pintura, colagem e modelagem são essenciais para promover a criatividade, a autonomia, a expressão e a socialização das crianças, contribuindo para a construção e ampliação de habilidades artísticas durante seu processo de alfabetização. Pintando, colando e brincando com massinha. As atividades, pintando, colando e modelando. Atividades referentes ao primeiro semestre de 2023. Aqui os nossos pequeninos participando alegremente das atividades propostas pelas professoras. Quando se conta histórias, a imaginação, a oralidade e a escrita são estimuladas. É uma prática pedagógica
porque exercita as conexões neurais da criança, fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções, contando histórias. Aqui é a parte das histórias, contando histórias e leitura visual também, que é a leiturinha visual, leitura de imagens. Momento de leitura de imagens. A dança espontânea trabalha a musculatura, fortalecendo, estimula a coordenação motora, flexibilidade, postura, maior consciência corporal, noções de espaço, melhora na integração social, promove alegria e prazer de viver. Os músculos em crescimento precisa de muito movimento. Os músculos em desenvolvimento precisam de muito movimento, então é importante correr, pular, brincar, dançar. Na Avivar nós trabalhamos também com coreografia infantil, com as músicas selecionadas, educativas, sempre ligado ao tema da aula, ao valor trabalhado. Então não pode todo tipo de música. Então música que tem assim palavrões, baixaria, com letras assim, que não são adequadas para as crianças, eu não permito na Avivar. Então, eu também seleciono o tipo de música que pode ser utilizado no espaço da Avivar. E aqui é momento de dança espontânea, veja. Coloca a mãozinha na cabeça, no joelho, no pé, se movimentando com a professora. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Melhora na socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Brincadeira livre é aquela não direcionada pelos adultos, que acontece de maneira espontânea, quando as próprias crianças decidem do que e como irão brincar. É no livre brincar que as crianças se expressam e se relacionam com o mundo à sua volta. Brincadeira livre. Aqui é o momento de brincadeira livre. Cada um escolhe o seu próprio brinquedo, brinca livremente. E a professora fica só por perto para observar direitinho e intervir só quando houver uma necessidade. Uma criança cair ou se machucar, alguma coisa acontecer, a criança pedir água e a prol da assistência. Mas livre, nós deixamos a criança assim bem mais livre mesmo, escolhendo seus brinquedos, compartilhando. Aqui a brincadeira livre. Toda sexta-feira as crianças podem trazer brinquedos de casa. Então a regrinha da escola, na sexta-feira pode trazer os brinquedinhos de casa. Registros do primeiro semestre. Aqui é de forma individual que as professoras preenchem sobre cada aluno. Registro do primeiro semestre. Sobre mim. Meu nome é fulano. Gosto muito dos meus coleguinhas, mas eu brinco mais com fulano, Maria, Pedro, José. Minhas principais habilidades são, as professoras escrevem aqui. Gosto das vivências no espaço escolar. Diante de tantas atividades divertidas, eu gosto mais de dançar, pular, cortar, brincar de massinha, enfim. A professora vai escrever aqui sobre a criança, de forma individual. Um recadinho amoroso da minha professora para mim. Já é minha cara, né, gente? Então, eu elaborei aqui todo esse portfólio em forma de rascunho, entreguei às secretárias e elas montaram dessa forma. Aqui o espaço para o recadinho e as professoras escrevem um recadinho carinhoso, um versículo, enfim, para cada criança. Na última página tem algo sobre datas comemorativas. Aqui as crianças de Cordeirinho da Páscoa, eles estão de Cordeirinho na Páscoa. E em outras situações também, datas comemorativas, que nós trabalhamos já esse ano, Dia das Mães, Dia dos Pais. A Escolinha Avivar trabalha apenas algumas datas. Eu não trabalho o Halloween, eu não concordo, porque a festa das bruxas assusta a criança e bruxa não ensina nada de bom e positivo. Então, bruxaria é algo assim condenado aos olhos de Deus. A Avivar não trabalha a festa das bruxas. O São João também eu prefiro não trabalhar e trabalho com outra atividade no período do São João. Então, tem algumas datas comemorativas que nós trabalhamos de forma assim, bem diferenciada, sempre com o objetivo de resgatar os valores que transformam e humanizam. Então, a Avivar trabalha assim, nós pegamos firmes, historinhas sobre isso,
músicas, as atividades do projeto, a própria aula é elaborada assim, elaborada de uma forma bem diferenciada, o planejamento é diferenciado, sempre buscando resgatar e preservar os valores que transformam e humanizam. E qualquer dúvida em relação à nossa metodologia, pode entrar em contato comigo, pode me chamar no meu WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, agradeço de coração a presença de todos vocês na reunião. Quem compareceu e quem não compareceu, por favor, compareça depois na escola e converse com a professora do seu filho. Deus abençoe a todos. Um abraço no papai. Como é que fala, meu amor? Feliz Dia dos Pais. E aqui? Aonde? Aonde foi? Aqui no grupo. Um abraço, um beijo na fundinha. Cadê o abraço? O abraço de Kaique também. Um abraço, meu amor. É ajudar. Olha aqui, ó. Generosidade é amar ao próximo, ajudá-lo sem esperar qualquer tipo de recompensa. Tá vendo? Sim. É se colocar acima de tudo no lugar dele, né? Amando o próximo. Ser generoso é estar de coração aberto para fazer todo o bem possível às pessoas que cercam. Quando vejo alguém em dificuldade, sinto um aperto no peito e me coloco em seu lugar. Então, aquela pessoa que estava ali na rua, passando frio ou fome, a gente sente aquela necessidade, assim, tem aquela dó e quer ajudar ele, né? Isso se chama generosidade. E muitas vezes também quando a gente está assistindo o programa lá e aí acontece que está mostrando aquelas pessoas
na chuva, né? Sem ter agasalho, sem ter onde ficar, sem ter o que comer. E a gente fica ali, ó, sentindo aquela dor, pedindo a Deus para Ele providenciar que ajude, né? Que alguém vá lá ajudar aquela pessoa. Há coisas simples que podemos fazer para ajudar. Quando arrumo o meu quarto, por exemplo, eu separo os brinquedos que não uso e roupinhas que não me servem mais e entrego para a mamãe doar. Então, aquilo que não serve mais para a gente ou que não cabe na gente, a gente sabe que tem alguém que está necessitando. Então, mamãe, vai doar ali para aquela pessoa que está precisando, né? Para aquela criança. Quantas crianças agora podem poder brincar, né? Vão poder brincar com aquele brinquedo que você deu. Dá uma palavrinha de consolo a quem necessita também. É um ato de generosidade. A paz que a gente sente. Pronto, enfim. Então essa é a história da generosidade. Fala, meu amor, fala. Ele me ensinou a jogar peão. Ele tipo assim, pega o peão, faz assim e aperto, e aí o peão cai, e aí ele vai ver quem o peão tirar primeiro, entendeu? Foi, meu amor, papai ensinou E pra o que você? for ele vai perder, entendeu como é? Foi, Pronto, pronto. então ele estava lhe Eu ensinando. tenho dois, na verdade, peões, porque na igreja, nessa semana eu sabia, você sabia? Foi, amor. Ele associou com generosidade do papai dele. O pai pronto. dele ajudou Muito ele a bem, aprender meu amor. a brincar com o peão. Muito bem. Chegou a hora De apagar a velhinha. vamos cantar aquela musiquinha. Aquelas formas de expressar o amor. Todos estão vendo, ó. Glória, pode ficar direitinho. Dá pra ver, amor. Quando ajudo alguém, eu me sinto muito melhor. Estou sempre atenta ao que acontece ao meu redor. Ser solidário é se colocar no lugar do outro, perceber as suas dificuldades e tentar ajudar. Olha o que a Pró falou. Há muitas formas de ser solidário. Ajudar alguém a encontrar o seu caminho, ajudar o coleguinha que está com dificuldade de se locomover, né? O coleguinha já se machucou a perna e não está conseguindo andar, ajudar ele a caminhar, chegar até uma cadeira de sentar, né, Pró? Ajudar o seu irmãozinho na tarefa de casa. Recreio livre no parquinho. Princesa, vem brincar, amor. Vem brincar. Lindas. Estão brincando de quê, os quatro? Estão brincando de quê? Tá brincando de quê, amor? De conversar. De nada? De conversar? Sobre Sobre o quê? Sobre a população brasileira. Sobre a rua? Sobre o que acontece geralmente. Ah, o que acontece na rua? Sim. Tudo bem, converse com muito respeito e amor, tá bom? Você está desenhando quem, meu amor? Você pode me falar os nomes? Quem você está desenhando aí? Mostra pra Cleia. Aqui é a Pronesse, a Pronelma e aqui é a Helena. E aquela outra ali que não tem nome, quem é? Eu vou fazer a Proelene. E eu? Você vai me desenhar? Me desenha bem bonitona, viu? Como eu sou. Tá bom? Vai, desenha aí. Lindo seus desenhos. Pronessiele, Pronelma,
Proelena, aqui a Prolane. Ah, já chegou, meu amor, você já vai. Então amanhã você continua o desenho, tá bom? Mamãe chegou. Horário de saída na Avivá, turno matutino. Os pais entram e pegam as crianças na porta da sala, principalmente a educação infantil. Oi, Gê! E Lico fica no portão. Oi, amor. Tá gravando? Manda um beijo pra mamãe. Mamãe vai se... Oi, manhã. Beijo pra mamãe. Tchau, minhas lindas. Tchau, princesas. Helena, é o seguinte, Lani ganhou flores agora e não quer falar pra ninguém quem mandou. Está com um admirador secreto e eu vou olhar o cartão aqui agora. Não tem segredo aqui na Avivá, não. Quem mandou flores para a Prolane na Avivá? Será quem foi? Francis Bacon afirmou: não se aprende bem a não ser pela experiência. Inspirado nessa afirmativa de Francis, eu concordo plenamente com esse pensamento. Tudo na minha vida que eu aprendi de forma mais significativa e marcante foi com experiência. Quando uma pessoa tem muita teoria, 70%, 80% de teoria, a pessoa pode ter essa bagagem, pode saber transmitir o conteúdo, mas é totalmente diferente de vivência na prática. Da mesma forma, acontece com as experiências com Deus. Quem conhece a Deus por meio de experiência, de vivência com Ele, passa a conhecer de fato e de verdade, a entender mais da essência de Deus. Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, o próprio Jó, que tinha um caráter exemplar, que foi destacado por Deus, o próprio Deus falou do caráter de Jó. Jó afirmou isso só depois de ter vivenciado todo o sofrimento, toda a luta, toda a batalha espiritual. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. A importância da experiência. Por isso eu oro com frequência, eu oro sempre pedindo ao Senhor que dê experiências, que as pessoas possam viver experiências reais com Deus, que Deus se apresente da forma como Ele é, mostre o seu caráter, a sua essência. Porque de fato e de verdade, quem tem teoria demais ou só teoria não acredita na vivência, não acredita em experiências. A pessoa passa a crer e alimentar a sabedoria humana, o próprio ego, a confiar demais em si mesmo, quando se trata de só teoria sem a prática. O importante é buscar o equilíbrio, a teoria e a prática. Você precisa estudar também, você precisa ler, você precisa fazer cursos. Mas é mais importante buscar ao Senhor em oração e jejum e pedir para que Ele mesmo se apresente. Porque de fato e de verdade, com experiência real, com vivência com o próprio Deus, você será completamente transformado e transformada em outra pessoa. É a experiência que te ensina de fato e de verdade. Tudo na minha vida que eu sei e que ninguém consegue tirar de mim foi com experiência. Convivência, o próprio Deus me ensinando, Deus permitindo situações, falando diretamente. Foi uma forma que marcou a minha vida e eu não esqueço. Ninguém esquece experiência profunda com Deus.
É impossível esquecer. Se você esquece, não foi experiência com Deus, foi só emocionalismo. Experiência com Deus não se esquece. E eu tenho experiências muitas, profundas com Deus. Por isso me faz enxergar a vida de forma diferente, pensar diferente e criar alguns atritos, conflitos com pessoas que não compreendem a minha visão, o meu jeito. Como eu posso ter fé a ponto de falar em bênçãos, em avivamento, vendo o mundo como está? Eu estou vendo diante dos meus olhos. É porque a fé faz você enxergar com os olhos do coração. A fé, você acredita no que Deus te disse, no que Deus afirmou. E você sabe que Deus afirmou porque você o conhece de fato, de verdade. E eu falo muito em bênçãos, em restauração, em avivamento. Eu vivo pela fé e eu tenho certeza absoluta, tão certo como eu vivo, como eu estou te falando aqui agora, como eu estou olhando para essa câmera. Eu tenho certeza plena e absoluta das promessas de Deus, de restauração, de avivamento, de transformação do planeta Terra. O governo teocrático que já começou. Mas por que Deus decidia a teocracia? Deus olha para o mundo todo, para essa realidade do mundo, e ele vê um caos total. Deus está triste, Deus não está feliz com o mundo como está. E ele está mandando vários e vários sinais, mas na história da humanidade sempre foi assim. As pessoas sempre se trancam para Deus, sempre zombam, escarnecem, sempre foi assim. Hoje em dia não é diferente. Então Deus, ele viu a necessidade do mundo por amor aos seus, porque tem gente que ama a Deus de verdade e quer obedecer. Deus ama a todos, mas ele considera muito a quem obedece. Deus se alegra com quem obedece. Na verdade, você só pode provar que ama quando obedece. Não tem como. Aqui na terra, se você desobedece o tempo todo, o papai, a mamãe, o seu pai, a sua mãe, você não tem como mostrar para ele ou para ela que você ama. Mamãe, eu te amo, mas desobedece o tempo todo. Então, se você ama, você vai querer obedecer. É assim com Deus também. Você tem que provar, mostrar para Deus. Ele sabe todas as coisas, mas ele quer provas de amor através de nossa obediência, de nosso coração, nossa oração, nosso jejum. É nossa entrega total, abrir mão do eu, do ego. Não é fácil, isso não é fácil. Eu acho que é o mais difícil para a maioria das pessoas no mundo, é abrir mão do próprio eu, da própria vontade, para submeter à vontade de Deus. E muita gente nem sequer sabe qual é a vontade de Deus. É por isso a importância da teocracia. Na teocracia, Deus dá a última palavra, Deus governa. E essa teocracia que está começando, ela é global, ela é mundial. Deus está tomando para si mesmo o direito dele de reinar, porque ele é o criador dos céus e da terra. Ele decidiu que dá a última palavra. E Deus está decidido a ponto de eliminar os ímpios, os joios, a matar, mandar enfermidades, espírito de depressão, permitir sofrimento. Porque Deus, ao mesmo tempo que ele olha para o mundo e ele vê essa necessidade, ele está disposto, determinado a ajudar, a abençoar. Ele mandou promessas de restauração e avivamento. Está tudo na Bíblia confirmando que é verdade. Mas ao mesmo tempo tem ímpio demais tentando prejudicar. Uma coisa é você não querer colaborar com Deus e outra coisa é tentar prejudicar o plano de Deus, tá entendendo? Dar pedradas, fazer acusação injusta, avaliação injusta, absorver o ímpio e acusar o justo, como é a justiça dessa terra, é assim, a avaliação do homem é assim. Então Deus decidiu intervir para abençoar, para ajudar, e ele deu várias provas, que é ele mesmo revelando tudo, mostrando, dando direção. O caminho é o caminho de santidade, é o caminho estreito. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O cristianismo bíblico é de renúncia. Toma cada dia a tua cruz. É de renúncia. Não é fácil, mas eu falo sempre, vale a pena. E de fato, de verdade, essa decisão é do próprio Deus e teocracia. Só funciona assim. E será assim, porque Deus decidiu e Deus determinou, e somente Deus pode dar a última palavra. É teocracia em Irecê, na Bahia, no Brasil e no mundo todo. Quem se submeter à vontade de Deus, quem obedecer à risca, vai experimentar as bênçãos do Senhor. E quem não quiser, fica de fora. Como diz lá no Apocalipse, ficarão de fora os cães, os mentirosos, os idólatras. Quem não quiser, fica de fora. Não é obrigado, é opcional. Deus vai respeitar a livre escolha, o livre arbítrio. Deus, ele respeita. Mas quem não quiser contribuir, colaborar, que pelo menos não prejudique. Pelo menos se conforme em ficar de fora das promessas do avivamento, da restauração, para não prejudicar, porque é o cúmulo dos absurdos, não é verdade? Se você não acredita, é um direito seu não acreditar, mas
ficar tentando prejudicar, né? Ficar tentando mentir, ficar tentando dar pedradas. Eu estou falando aqui de pessoas da cidade de Irecê mesmo, porque Irecê é uma cidade pequena, as pessoas comentam tudo o que acontece, a Avivá está no centro da cidade de Irecê, Deus abençoando de várias formas, mostrando a sua mão poderosa, a sua Shekinah, o brilho do Senhor através da Avivá, as pessoas vendo, enxergando, a ponto de até um incrédulo ver que é Deus. E muitas pessoas se levantam com inveja, é muito feio e triste isso. Gente, uma coisa é você se inspirar, entende? Você quer se inspirar na Avivá, na nossa fé, no nosso testemunho, mas, e se inspirar e até mesmo usar algumas ideias. E outra coisa é você repetir cada palavra que é escrito, tudo que é dito nos seus textos. Você está demonstrando claramente a sua inveja. Tem gente em Irecê, gente, que tudo que eu falo ou que eu escrevo, fala e escreve também, que utiliza várias estratégias para tentar me atrair para uma determinada igreja de Irecê. Só que Deus não está me mandando ir para lá. Para tomar decisões sérias, só tomo Deus mandando, Ele não está mandando. Aí eu oro, peço uma direção a Deus e Deus me diz que não vá para aquele lugar. E a pessoa insiste. Quando eu não vou, a pessoa começa a dar pedradas na Avivá, na minha vida. Então é assim, estou fazendo aqui esse desabafo, essa explicação para que as pessoas compreendam os acontecimentos da cidade de Irecê. Porque tem gente de longe que acompanha a história. Deus quer que relate os fatos sobre a história da Avivá, a metodologia, o testemunho que acontece, para glorificar o nome dele. E ao invés de agradecer, de louvar o Senhor, de orar também, de jejuar, de clamar pelo avivamento, muita gente sente inveja e dá pedrada e persegue a Avivá. Aí muita gente procura, até testemunho fala contrário e as pessoas falam bem. Quem tem seus filhos aqui falam bem da Avivá, a transformação na vida das crianças. E as pessoas não encontram o que, começam a inventar do nada, mentir, tentar manchar a história, tentar inventar, distorcer os fatos. E aí Deus fica indignado e toma vingança, porque Ele prometeu que tomaria vingança. Então toda essa situação está acontecendo em Irecê e na Avivá, e quando se aproxima mais a bênção, aí a perseguição aumenta mais ainda. Eu sei disso, eu tenho consciência, eu tenho discernimento espiritual, discernimento de espíritos que Deus tem me dado. Então a bênção está bem próxima, que é o avivamento, o início desse grandioso avivamento. E a perseguição é dobrada, é impressionante. Eu não vou citar nomes, é antiético, não é certo. Mas eu estou falando de uma forma geral, é impressionante uma pessoa perder tempo, dinheiro, fazer um feitiço, uma obra de macumba para fechar uma escola como a Avivá. Já fizeram isso e foi revelado através do pastor, do evangelista Rubens Gabriel, aqui na cidade de Irecê. Foi o maior reboliço, estava cheio o templo, muita gente comentando, porque ele revelou o meu nome completo. Falava assim, é um ministério consagrado a mim, é por isso tanta luta. E nesses dias tinha tanta luta, que a pessoa só consegue ter o equilíbrio emocional se Deus abençoar mesmo, se Deus falar, se Deus se mostrar presente. Deus teve que intervir várias vezes para não fechar as portas do Ministério Avivá, porque tinha gente demais querendo fechar por inveja, porque não suportava ouvir os elogios, as pessoas comentando, as pessoas, o que é isso nessa escola? Tem mel? Por que essa escola é assim? Afinal de contas, o que é que acontece lá? E Deus querendo mostrar que é o Deus vivo e verdadeiro. O ministério é consagrado a Deus, pertence a Deus, leva o nome de Deus, honra o nome de Deus. Uma metodologia que não se permite nada contrário à Bíblia Sagrada. E Deus começou a honrar, a abençoar. E desde o 2º ano de história da Avivá, que a rua toda da escola comentava da escola, eu fui chamada por uma diretora querendo comprar a escola, querendo me comprar. Então muitas coisas incríveis acontecem. E infelizmente desperta inveja em muita gente, o que é triste, gente, que coisa feia. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos, é algo muito feio mesmo. Eu oro a Deus, eu peço a Deus tenha misericórdia, mas muitas vezes é o próprio Deus que tira pessoas de nossa história, tira pessoas da nossa vida e atrai outras pessoas. É o próprio Deus. Eu mesmo oro e peço a Deus para Ele escolher minhas amizades, porque eu já me frustrei muito, me decepcionei muito com pessoas falsas, com interesses, com segundas intenções. E aí eu oro a Deus pedindo, e Ele mesmo, Ele
ele toca no coração de pessoas, ele atrai pessoas e ele afasta outras pessoas. Tem gente que Deus afasta e a pessoa interpreta, não se afastou por orgulho, se afastou porque não concorda comigo. Ninguém é igual a ninguém, ninguém vai pensar igual ao outro. É natural discordar, não é verdade? Mas nós podemos discordar com respeito. Uma coisa é discordar, outra coisa é dar pedradas, mentiras, competição. Quase sempre por trás de competição tem inveja, é errado também. Deus nos ama, Deus quer nos abençoar, Deus está mandando muitas promessas, Deus está intervindo, está revelando a Bíblia, a palavra de Deus, a sua vontade, que está toda registrada nas páginas da Bíblia, está provando que a história é bíblica mesmo. Isso é maravilhoso, é bênção dos céus, mas eu quero deixar claro aqui, o meu maior sonho é agradar o coração do meu Deus. Para mim só importa agradar a Deus hoje, mais do que nunca. Se não for para agradar a Deus, eu prefiro nem viver. Eu quero viver nessa terra para fazer algo de bom, de significativo, para agradar o coração de Deus, para Deus me falar, filha, eu estou feliz com você, isso que eu quero ouvir de Deus, entende? Para mim, Deus é mais importante do que tudo e todos, do que família de sangue, do que tudo e todos. Deus é o primeiro lugar na minha vida e no meu coração. Você acha que eu não estou sendo sincera nas minhas palavras? Eu realmente adoro a Deus e eu coloquei no centro da minha vida, do meu coração. Então, nada que faça uma diferença, nada que seja assim mais grave, eu não decido. Se Deus não me falar, faça. Eu oro, espero Deus me falar. Se Deus me falar, faça, eu faço. Senão, eu não faço. E isso tem a ver com visitar determinadas igrejas na cidade de Irecê, ir lá, participar, entende? Eu só vou se Deus mandar, porque Deus já me disse que esse grande avivamento vai começar na cidade de Irecê, na Bahia, mas vai começar no local exato onde Ele escolher. E não eu escolhi, não você escolher. Então não adianta ficar usando estratégia, fazendo aqui a dramatização da história de Esté, oferecendo o livro de Esté para ver se consegue, porque eu já entendo que Deus me comparou com Esté, eu prefiro ler livros diretamente e esse tipo de estratégia também não vai me atrair. Na verdade, a única coisa que vai me atrair, de fato, de verdade, é Deus me atraindo, é Deus me falando. Porque na minha vida importa o meu Deus, você entende? Eu adoro a Deus e adorar está muito acima de amar. Então o que importa na minha vida é Deus. Eu realmente me sinto assim hoje. Eu morri para o mundo. Não existe mais aqui a vontade e o desejo de Cléia Duão. Existe a vontade do meu Deus. Através de mim, Deus quer fazer a obra através de mim. E eu falei ao Senhor em oração: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade através de mim. É por isso que a minha atitude é essa. Então que ninguém fique magoado, que ninguém fique chateado. Eu convidei Cléia, ela não quis ir, Cléia não gosta de se envolver com quase nada. Na verdade, nada de mundano me atrai. E o sistema todo está corrompido aos olhos de Deus. Na avaliação de Deus está corrompido. O que é que eu quero ir para um sistema corrompido? Se as pessoas não estão abertas à mudança, não querem mudar. Acha que vai me atrair? Não vai. Eu estou aqui nessa terra para influenciar para o bem e não para ser influenciada para o mal. Você entende? Então não adianta ficar insistindo, desrespeitando, dando pedradas. Tanta gente falando mal da Avivá, as pessoas chegam e comentam. Como eu sou a fundadora, o povo sempre comenta. E não é fofoca, não é mentira. É porque as pessoas ficam preocupadas. Falam, Cléia, fulano falou isso, fulano falou aquilo. É desagradável, é chato. Por isso eu estou deixando aqui esse vídeo, né? Para de falar mal da Avivá, que você não encontra motivos se você pesquisar. Você não vai encontrar, só se for inventar mesmo, do nada. Porque o trabalho é lindo e a glória do Senhor, sabe? A glória do Senhor reflete através do trabalho da Avivá, a metodologia única. Deus se agrada, Deus está presente aqui. Ele revela os mínimos detalhes, Ele livra de todo mal, Ele abençoa com toda sorte de bênçãos. E o trabalho é lindo demais para a glória de Deus. Vivencie o seu trabalho na sua igreja, na comunidade, no grupo que você pertence, nas células. Mas assim, em nome de Jesus, respeita também o espaço do outro, o tempo do outro. Se você convida e a pessoa não quis ir, glória a Deus e aleluia, convide outro, aquele outro vai querer ir, tá bom? Que Deus abençoe muito. No dia que Deus tocar no meu coração, Deus me falar, vai para determinado lugar, eu vou, que eu estou aqui para obedecer ao meu Deus. Mas se Ele não me falar, eu peço o seu respeito, a sua compreensão e o seu carinho. E eu estou orando por vocês, independente de concordar ou não. Eu oro por todos da cidade de Irecê, da Bahia, do Brasil. Eu oro por aqueles que me perseguem. Eu oro e coloco diante do Senhor. Mas o fato é que é o próprio Deus fica indignado, o próprio Deus retira
Muitas vezes Deus retira mesmo, Deus está sendo seletivo, Ele está selecionando as pessoas e as amizades. Ele próprio. Eu oro, coloco diante do Senhor e Ele ministra para mim claramente. Tem gente que Ele tira, né, da história e tem gente que Ele atrai para a história. Tá bom? Que Deus abençoe muito e continue orando pelo avivamento do Brasil. Se você ainda duvida que Deus está prometendo esse avivamento, você vai acreditar, porque você vai enxergar com os teus próprios olhos. O mundo todo vai ver. Deus fará o maior reboliço santo ao começar um avivamento e depois espalhar. Espalhar, da mesma forma que a pedra de Daniel 2 cresce e toma conta de toda a terra. Será assim o avivamento, como o crescimento daquela pedra, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, espero que todos fiquem em paz e compreendam o meu desabafo, não fique chateado e nem chateada, tá bom? Deus abençoe muito em Cristo Jesus.